Bom, início de ano, e a gente sempre no início do ano nós fazemos planos, projetos, a gente pensa como é que vai ser o ano. Final do ano passado, nós começamos e ministramos 2 mensagens em uma parábola, e chamamos essas mensagens de princípios de uma vida de sucesso. Sucesso quer dizer êxito, triunfo, vitória. Quer dizer alcançar bons resultados. Mas sucesso na Bíblia, a gente conhece como uma outra palavra. A gente conhece como bênção, como prosperar, como prosperidade. E olhando para a Bíblia Sagrada, nós temos muitos personagens, muitas pessoas que viveram em suas vidas princípios de prosperidade. Prosperidade na Bíblia não é riqueza. Observe em um só versículo, talvez o maior ensino sobre o que é uma prosperidade bíblica. O que é o sucesso segundo a Bíblia? Você vai encontrar isso em Deuteronômio, capítulo de número 2, versículo de número 7. Deuteronômio 2, 7. O telão vai funcionar? Vai. O texto diz assim: pois o Senhor teu Deus te abençoou em toda a obra das tuas mãos. Ele sabe que andas por este grande deserto. Estes 40 anos o Senhor teu Deus esteve contigo, e coisa nenhuma te faltou. Sucesso na Bíblia não é riqueza. Não são milhões na conta do banco. Prosperidade na Bíblia não é você querer comprar aquilo que está à frente dos seus olhos. O texto vai dizer que eles estavam andando no deserto. Diz, andas por este grande deserto. Observe que ele está em meio a uma dificuldade. Moisés está falando a Israel, no livro de Deuteronômio, cuja palavra significa repetir o que eles já sabem, ou a repetição da lei. E Moisés está repetindo o que eles já sabem. Está falando para todo Israel e dizendo para eles o seguinte: Deus te abençoou. E a ideia de abençoar ou amaldiçoar é dar certo ou dar errado, para você entender. Então, ele está dizendo, Deus fez com que toda obra da sua mão, aquilo que você trabalha, aquilo que você produz, desse certo. Foi Deus que abençoou. Foi Deus que fez com que o resultado do seu trabalho desse certo. Ele sabe que andas por este grande deserto. E deu certo ainda no deserto. Quer dizer, é diante das dificuldades. Porque, segundo um grande profeta, Ezequias capítulo 4, versículo 7. Bom no bom, todo mundo é bom. Eu quero ver bom no ruim. Agora, você observe que a ideia é que, gente, pregar sentindo um cheiro de hambúrguer, não dá nem para dar glória. Tenta ver lá essa fumaça, alguma coisa, por favor, porque está entrando aqui de forma muito forte. Eu sei que a gente tem que cuidar dos jovens, o hambúrguer é santo, mas cuida desse negócio. Qualquer coisa, dá uma parada, muda de lugar, faz qualquer coisa lá. Mas essa fumaça aqui dentro não está certo. E principalmente agora, porque abriram as portas, porque eu acho que houve uma queda de energia, e aí os ar pararam. Mas não tem problema, quando você começar a sentir o calor, você fala assim, esse calor não é do corpo, é do espírito, glória a Deus. Aí dá glória, entendeu? Crente pentecostal está acostumado com fogo, então o calor faz parte do fogo.
Então Deus decide abençoar Israel no meio de um deserto. Ou seja, o que é prosperidade? Prosperidade é a última parte do texto. O Senhor estava abençoando as coisas que eles faziam com eles no deserto, de maneira tal que eles não sentiram falta de nada. Prosperidade, então, não é milhões na conta, é ausência de necessidade. Eles estavam no meio de um deserto, mas eles não sentiram falta de coisa alguma, porque o Senhor abençoou a obra das mãos dele. Não foi simplesmente estar deitado em uma rede e tudo vai funcionar. Não, a bênção sempre vem sobre a obra das mãos. Todas as vezes que você lê na Bíblia que ele abençoou, ele não abençoou a pessoa, ele abençoou o trabalho dela. Ele não abençoa, quando diz assim, a bênção virá sobre ti, ou seja, tudo vai dar certo, mas dá certo em quê? Naquilo que você faz, naquilo que você executa, naquilo que você cuida. Então você precisa estar fazendo alguma coisa para que a bênção esteja sobre esta coisa. Amém. Ou seja, é necessário que você esteja agindo, para que Deus possa te abençoar, para que no meio do deserto você não tenha falta de coisa alguma. Esse para mim é o texto que mais explica sobre prosperidade na Bíblia. Agora, preste bem atenção numa coisa, existem alguns homens na Bíblia que são modelos de prosperidade. Modelos de pessoas que nasceram para dar certo. E eu quero trazer uma delas hoje, e o nome dela se chama José. Voltou, glória a Deus. Quem está feliz, diga amém. O ar vai começar a funcionar, o alarme já está apitando. Aqui, glória a Deus, calma. Deixa eu respirar sem cheiro de hambúrguer. Amém. Eu quero trazer um texto para você, que está em Gênesis capítulo de número 37. É sobre a história de José. Mas antes de falar da história de José, porque José no capítulo 37, ele já aparece com 17 anos de idade. Então, eu fui olhar a história de José já desde o nascimento. E José, ele é filho de Raquel e de Jacó. Jacó, eu quero convidar você a fazer uma coisa, por favor, feche os seus olhos. Feche os seus olhos. E eu quero que você ore comigo. Eu quero pedir também que você esteja agora com o coração desprendido, simplesmente naquilo que nós vamos estar orando. Pai, em nome de Jesus, desde o momento em que nós começamos a ministrar, faltou energia, nós sentimos um peso, entrou o cheiro da carne dentro do templo, foi necessário abrir as portas. Eu sei que todas essas coisas são comuns, naturais, mas acontecem, mas elas estão acontecendo no horário da tua palavra. Por isso eu quero te pedir agora em nome de Jesus Cristo, repreende toda obra contrária, tudo aquilo que venha a atrapalhar a pregação da tua palavra. Dá-nos habilidade no raciocínio, capacidade na transmissão, entendimento da tua palavra, para que os teus filhos recebam de coração aberto tudo aquilo que os céus declara para a vida deles esta noite. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, o teu nome seja glorificado e a tua palavra seja pregada esta noite com a ousadia do teu Espírito. Em nome de Jesus, nós abrimos o nosso coração para receber a tua palavra. Então que ela venha sobre nós, em nome de Jesus. E todos dizem amém. José é filho de Jacó e de Raquel. Jacó sai da sua terra, Canaã, e vai para a casa do seu tio Labão, porque ele está fugindo de seu irmão Esaú. Nessa fugida que ele faz, nessa ida que ele sai de Canaã e vai para a terra de Labão, ele conhece a sua prima Raquel e ele se apaixona por ela.
E ele então propõe ao seu tio Labão casar com Raquel. Labão diz para Jacó que ele precisa trabalhar 7 anos, que se ele trabalhar 7 anos, ele casa com Raquel. Trabalhados 7 anos, na noite de núpcias, Labão engana Jacó, e ao invés de dar Raquel como esposa, que era a mais nova, ele dá Lia, a mais velha, como esposa. Jacó então vai reclamar ao seu tio e fala para ele: olha, eu trabalhei 7 anos para casar, porque eu era liso, não tinha como pagar o dote de Raquel, e você me entrega Lia. E ele fala assim: é costume na minha terra, primeiro você casa com a mais velha, primeiro sai de casa mais velha, para depois sair de casa mais nova. Mas se você quiser, você trabalha mais 7 anos e você fica com as 2 filhas. E ele então foi trabalhar mais 7 anos para poder receber. Já recebeu naquela noite a Raquel, ou seja, uma ele pagou à vista e a outra ele pagou a prazo. E ele fica com as 2 filhas naquela noite, e a Lia engravida, a Raquel não. Quando a Lia engravida, a Raquel achava que Jacó iria amar mais a sua irmã, porque ela podia lhe dar filhos e ela não. Então ela pega a sua serva e dá para Jacó poder gerar um filho, uma barriga de aluguel. E Jacó gera um filho na serva de Raquel. Mas aí a Lia, vendo isso, também pega a sua serva e também dá para Jacó, e também ela gera um filho de Jacó. E começa uma disputa, porque agora tem 3 mulheres gerando: a Lia, a serva de Raquel, a Bila, e a serva de Lia, a Zilpa. E as 3 estão gerando filhos para Jacó. Passaram-se mais ou menos uns 14 anos, 13 anos, e a Raquel finalmente engravida. Ela engravida e o seu primeiro filho se chama José. Ela chama de José. Na verdade, no hebraico é Yosef. Por quê? Porque eles não pronunciam a palavra J, então eles pronunciam Yosef. E a palavra Yosef, quando ela é traduzida para o português, é só traduzida Yosef. A palavra Yosef, que seria o nome de José, significa Deus me acrescente outros filhos. Porque quando Raquel está dando à luz, e ela tem o prazer de dar à luz, ela então faz um pedido a Deus. Ela fala: Deus, eu quero ter outros filhos. E o nome de José é Deus acrescente outro filho. E ela faz esta oração. José, quando a gente chama, significa então simplesmente Deus acrescente. E quando Raquel dá a luz a José, a Deus acrescente, Jacó então toma uma decisão, a decisão de ir embora. Porque haviam se passado 14 anos e ele não tinha absolutamente nada, a não ser 4 mulheres e um monte de menino. Ele não tinha nada, ele estava sem condição nenhuma de poder manter-se. Então ele procura seu tio Labão e diz para Labão: olha, eu estou indo embora porque eu não tenho condições de poder manter essa minha família. E Labão diz para ele: mas eu fui muito abençoado por você. Aonde você bota a mão dá certo, porque Deus é contigo. Ele falou: mas só você enriqueceu, eu não enriqueci. E agora, já que Raquel tem um filho, José, eu então vou pegar a minha família e vou me embora. E aí Labão faz um acordo com ele: não, vamos fazer o seguinte, a partir de hoje, você passa a receber para você, você se torna assalariado, e tudo que você produzir, então será seu. As ovelhas são brancas, ovelhas pardas e ovelhas que têm outras cores, você pode então escolher aqui. Vamos fazer o seguinte: se nascer branca, ela é sua. E Jacó começou a trabalhar, e Deus começou a abençoar Jacó. Mas Deus começou a abençoar Jacó, e ele começou a enriquecer. Preste bem atenção nos detalhes da Bíblia. A partir do nascimento de José, até o nascimento de José, Gênesis capítulo de número 30, até o nascimento de José,
Jacó não tinha nada. Depois que José nasce, Jacó começa a prosperar. Vieram outros filhos depois, sim, mas José foi a linha divisória da prosperidade de Jacó. E o nome de José é Deus acrescente. Por isso que eu escolhi ele, para nós podermos juntos, durante alguns domingos, pensar como é uma vida de alguém próspero. Agora, preste bem atenção, porque José cresce sendo mimado pelo pai, e mesmo não sendo ele o filho primogênito, porque o filho primogênito era Rúben, mas José teve muitas fases na vida. E na nossa fase de vida, preste bem atenção nisso, a nossa vida em si, ela tem fases. Algumas fases, elas estão aqui em cima. Outras fases, elas estão aqui embaixo. José foi protegido pelo pai. E mesmo sendo Rúben o primogênito, que herdaria tudo, Jacó decidiu que seria José, na verdade, o seu sucessor, na hora em que dá a ele uma túnica talar de mangas compridas, ou seja, uma túnica colorida, para dizer para ele: você não precisa trabalhar, porque você será o herdeiro. E provoca ódio nos irmãos. Ou seja, José teve momentos excelentes, mas também passou por momentos de ódio. E quando você olha para a vida de José, alguém que nasceu para multiplicar, nasceu para acrescentar, nasceu para prosperar, nasceu para ser abençoado. Não significa dizer que ele teve momentos de cova, de acusações, de prisão, depois que foi acusado na casa de Potifar, esquecido dentro da prisão, porque mesmo tendo nascido para prosperar, a gente passa por momentos difíceis. Então deixa eu dizer uma coisa para você, só para poder você ficar com raiva, porque todo pastor adora fazer isso só para provocar os crentes mesmo, é implicância mesmo. Ele faz assim: diga para a pessoa que está do seu lado. Então vire para a pessoa que está do seu lado e diga: ei, você nasceu para dar certo. Pastor, mas o senhor sabe aonde eu moro? Ei, você nasceu para dar certo. Pastor, o senhor sabe que as coisas não são muito fáceis? Ei, você nasceu para ser abençoado. Quando José nasce, a vida de Jacó começa a melhorar. Agora observe, ele enriquece, sai da terra de Labão, vai se encontrar com o seu irmão Esaú. Aí Labão vai atrás, porque a filha tinha roubado lá uma coisa da família, e ele fica com medo. Ou seja, mesmo tendo nascido para dar certo, nós enfrentamos dificuldades. Nós temos as nossas guerras constantes. Observe que o texto principal da mensagem, Deuteronômio 2:7, quando Moisés está dizendo para Israel, Deus vai abençoar as obras das suas mãos, ele diz: porque mesmo você andando neste grande deserto, Deus esteve com você, e de maneira nenhuma vocês sentiram falta de alguma coisa. Vocês não podem ter, claro, virado milionários, mas Deus decidiu a bênção dele sobre a sua vida, e por causa disso, o Senhor anda com você, aonde? No bem bom? Não, no meio do deserto. Isso é prosperidade. Não importa esse ano, o que eu mais vejo agora as pessoas deu errado, faz um L. Não presta, faz um L. Deixa eu falar uma coisa para você. Para mim não importa quem esteja lá, para mim importa quem está comigo. Porque vai ser no meio do deserto
que a boa mão dele estará sobre mim, e eu não terei falta de nada. E quando eu vou olhar a vida de um homem como José, a vida de um homem que deu certo, porque quando José chega no Egito e assume a administração da maior nação daquela época, da potência mundial, se torna o primeiro ministro de Faraó, o homem mais importante de todo o império egípcio. Deixa eu dizer uma coisa para você, sabe quando foi que isso aconteceu? Você quer saber sim ou não? Vou dizer para você no dia que isso aconteceu. Salmo 139, verso 16. O dia em que José subiu no trono. Salmo 139, verso 16. Está travando, filho, aí em cima? Ok. Os teus olhos me viram em substância ainda informe. No teu livro foram escritos todos os meus dias. Cada um deles foi escrito e determinado, quando eu ainda nem existia. Deus já havia colocado José no trono, e ele ainda nem existia. Deus havia abençoado a família, a geração e a vida de José, e ele nem existia. José, no final da sua vida, ele entende isso. E ele diz para seus irmãos: sabe por quê que Deus me trouxe para o Egito e me colocou como o homem mais importante? Não foi por minha causa, foi para salvar a geração de Abraão. Foi para preservar vocês em vida. Ou seja, Deus me colocou no trono, mas para cumprir o seu propósito. Sabe quando Deus quer te abençoar? É quando tem um propósito eterno para ser cumprido através da sua vida. Por isso que a bênção de Deus não está diretamente ligado sobre a pessoa. Coloca Deuteronômio 2:7 de novo. Tem que ser rápido. Pois o Senhor teu Deus te abençoou. Para o versículo aí, sim ou não? Continua, sim ou não? Em toda obra das tuas mãos. Olha porque que José era um homem abençoado. Gênesis 39, versículo de número 2 e 3. 39. O Senhor era com José. Veio a ser homem próspero. Uau! Ele estava vivendo no melhor tempo. Não, estava na casa de seu senhor egípcio. Ele era escravo. Versículo de número 3. Vendo Potifar que o Senhor era com ele em tudo que ele... Irmãos, vou fazer um parêntese no espiritual e vou entrar agora no tete a tete. Deus não abençoa preguiçoso. Gente que não gosta de acordar cedo. Gente que não gosta de trabalhar. Gente que escolhe o que fazer. Eu só tenho um conselho para você, que é o que está em Provérbios. Aprende com a formiga, preguiçoso. Porque a bênção de Deus não vem pelo fato de que você é apenas crente. A bênção de Deus vem para aqueles que fazem alguma coisa. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Nós chegamos esse final de semana. E aí quando foi na segunda-feira, eu tive que ir trabalhar, porque eu tenho conta para pagar. E eu fui para o meu escritório, onde eu trabalho. Eu não sou pastor tempo integral, 100%. E eu fui para lá para pagar conta, ver essas coisas todas. Na terça-feira também. Na quarta-feira, e quando foi na quarta-feira, eu pifei. Aí fui para casa,
para descansar. A pastora também já estava muito adoentada. E aí, ficamos descansando. Quando foi na quinta-feira, eu falei, hora da palavra. Eu normalmente começo já na quarta, mas na quinta eu comecei, e eu fui subir para a minha biblioteca, comecei a orar, a pegar o texto, e eu falei assim, Deus, o Senhor vai me dar uma palavra, eu estou voltando, faz 5 domingos, Senhor, eu quero aquela palavra que quando eu disser assim, Senhor, a unção caia, o povo chore. Deus, eu quero uma palavra pentecostal, me enche da tua palavra. Ai, eu fiquei orando, e aí comecei um processo de jejum, de santificação. Falei, Deus, eu quero aquele céu aberto. Ô Senhor, eu quero, Senhor, que o Senhor, sabe, quando eu terminar de pregar, o povo esteja chorando, venha pessoas ali na frente, e dizer, eu quero Jesus, Deus. Quinta-feira, e eu olhei, folhei nada. Aí chegou a sexta-feira, e eu falei, Senhor, me dá uma palavra, Deus, me dá uma palavra, e nada. O Senhor tinha me falado esta palavra no coração, da quarta para quinta noite, mas quando eu olhei isso, eu falei, Deus, eu estou chegando, eu quero ser amado, não quero ser o cara olhar para mim atravessado. Eu quero dizer assim, pastor, que palavra abençoada, a gente ama o Senhor. Não, o pessoal olha para mim e fala assim, pastor, o senhor sabe só bater, viu? Eu falei, não, Deus, essa não. E eu fui orar, e quando foi na sexta-feira, e eu passei a sexta-feira todinha, 9 horas da manhã, até 9 horas da noite, 9 horas da noite, a pastora virou para mim assim, e a mensagem? Eu não tinha nada, eu olhei para ela e falei, nada. Eu falei, Deus, eu quero uma palavra. E quando foi no sábado, eu sentei lá, botei a mão na cabeça, falei, Senhor, me diz alguma coisa. E o Espírito Santo soprou no meu coração, eu já te dei quarta-feira, mas você não quer o que eu quero, você quer o que você quer. E se já é o que você quer, a porta está fechada, porque o que eu quero, a porta está aberta. E eu disse, então vai ser o que tu quer. E eu comecei a escrever, e fluiu. Meia hora depois, a pastora chegou e disse, a mensagem está pronta, porque já estava muito antes de eu achar que a mensagem existia. Por isso, irmãos, eu não estou com a mínima vergonha de olhar para a sua cara e dizer, se você não gosta de trabalhar, também não será abençoado. Porque a bênção de Deus vem sobre aqueles que fazem alguma coisa. O Senhor era com ele em tudo que ele... 39:3 de Gênesis. Em tudo que ele fazia. Gente, eu não entendo. Nós estamos falando do ano do crescimento, e tem pessoas que não estão servindo ainda. Precisando de gente no Kids, no Teens, precisando de gente nos jovens, uma conferência que começa sexta-feira, e tem gente ainda que não sabe se vai vir. Por quê? Porque falta a disposição de querer investir, de querer fazer, de querer abraçar, de querer seguir em frente. Deus está disposto a fazer o melhor naquilo que você faz. Deus está disposto a abrir os céus naquilo que você produz. Por isso que o texto diz assim, Gênesis 37, verso 1. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Quer dizer, o cara já trabalhava. Era o filho predileto, tinha tudo na tenda, mas produzia. Não importa o que era, ele já produzia, ele já trabalhava. Sabe, irmãos, não é o que você faz, é como você faz. Não é onde você está, é como você está fazendo. Ele estava na casa de Potifar, mas ele fazia com excelência.
Ele dava o seu melhor, ele se dedicava, não importava que era para Potifar, não importava que era para Potiféia, não importava para quem fosse, ele dava o seu melhor. Quem está entendendo aqui, diga amém. Deus está disposto a abençoar aquilo que você produz. Deus está disposto a abençoar aquilo que você faz. Deus está disposto a prosperar aquilo que já está nas suas mãos. Quem está entendendo, diga amém. Você precisa construir a sua história. Observe o texto do capítulo 37, do verso 1 e 2. Habitou Jacó na terra das suas peregrinações, na peregrinação de seu pai, na terra de Canaã. Essa é a história de Jacó. José tinha 17 anos, apacentava os rebanhos do seu pai com seus irmãos. Observe que ele está construindo uma história. Ele está construindo uma história, mesmo estando na casa do seu pai, ele está construindo uma história, irmãos. Nós precisamos aprender a construir a nossa história. Precisamos aprender, inclusive, uma pessoa próspera, ela é conhecida pela história que ela constrói. O que é que você está fazendo? Sabe, José era uma pessoa que estava trabalhando ali, apacentando ovelhas, porque era o que ele tinha, era o que ele fazia, e por isso Deus pega ele e coloca ele para administrar o Egito, porque eu tenho certeza, que mesmo quando o pai dele disse, você não vai mais apacentar, mas quando os irmãos sumiram, e ele disse, vá procurar seus irmãos, ele disse, prontamente meu pai, e ele foi, porque ele era obediente. Quando diz o texto, honrar, quando diz assim, na peregrinação da terra de seu pai, e ele tinha 17 anos, essa história de Jacó, e começa a construir a história de José, é porque ele honrava o que vinha antes dele. Coloca Lucas, eu não passei esse versículo não, mas Lucas capítulo 16, versículo de número 10. Lucas 16, 10. Preste bem atenção no que eu vou lhe mostrar aqui. Esse é um versículo conhecido por muita gente, e diz assim, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. A questão aqui quais são as suas ações que você comete, ações pequenas que você pratica, elas vão revelar você. Fidelidade, não apenas no muito, mas ela no pouco. Injustiça, não apenas no muito, mas no pouco. São pequenos testes que provam quem você é. Uma represa, sabe aquela represa que teve uma barragem, na época eu estava até fora do Brasil, quando a barragem estourou e Brumadinho. Outro dia desse eu estava lendo, porque eles tinham uma equipe que tinha que encontrar pequenas fissuras, tão imperceptíveis, que a equipe não viu, e foi daquela pequena fissura que a barragem ruiu. Não são grandes rachões que destruíram a barragem, mas pequenas fissuras. A fidelidade não é medida quando você é colocado em uma situação grande, mas quando você é colocado em uma situação pequena. Você não precisa ser um grande líder para honrar. Você não precisa apenas aprender a honrar o dono da empresa, mas você precisa aprender a honrar o chefe da seção.
Eu sei que muitas vezes ele não tem a capacidade de botar para fora, porque as pessoas só honram e só babam aqueles que têm o poder de contratar ou demitir. Mas existe dentro de uma companhia hierarquias. Dentro da igreja, hierarquias. Dentro da sua casa, hierarquias. Filhos que são infiéis no pouco. Não honram o pai, não respeitam o pai. O pai fala assim, não faz. Ele fala, meu pai está velho, minha mãe está caducando. Porque não entende a vibe do momento. E eu estou vendo uma geração que está sendo destruída no muito, porque não consegue obedecer no pouco. Vai dormir, entra por um ouvido, sai pelo outro. Vem para a mesa comer, entra por um ouvido, sai pelo outro. Olha a hora de chegar em casa, entra por um ouvido, sai pelo outro. São infiéis dessas pequenas coisas. Quem foi que disse que serão fiéis nas coisas grandes? Se não ouve essas bobagens, como vai ouvir o pai e a mãe quando disser, você está indo para o buraco, você está afundando, e ele não vai ouvir. Ela não vai ouvir, porque não aprendeu com as pequenas coisas. Princípio de fidelidade. Não tem que ser coisa grande, tem que ser coisa pequena. Você honra nas pequenas coisas. Você respeita nas pequenas coisas. Você obedece às pequenas coisas. Para Deus te colocar sobre as grandes. Porque é princípio. Se é fiel no pouco, é no muito. Se é injusto no pouco, é no muito. Ou seja, é o que dizia a minha avó. Costume de casa, vai à praça. As pessoas estão perdendo a noção de autoridade de pai e de mãe. Perdendo a noção de autoridade de pastor. Perdendo a noção de autoridade do mais velho. Cabelo branco não é tinta. É experiência que muito moleque não tem. Que muita criança não sabe o que é. Tem que aprender a respeitar. E houve silêncio na terra. José obedeceu. Por isso foi honrado. E ele estava, quando o pai disse, vai lá, e ele foi. Sabe, irmãos, uma pessoa próspera. Versículo de número 2 diz assim: tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, ele acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e ele trazia mais notícias deles a seu pai. Alguém pode olhar aqui e dizer assim, José é caboeta, porque ele trazia mais notícias de seus irmãos a seu pai. É um caboeta. Não, eu não vejo por este ângulo. Por que que eu não vejo o que muita gente já diz? Porque é uma diferença, porque nessa época eles viviam no meio de povoados, clãs, tribos. E quando uma pessoa tinha um mau nome, um nome mau, um nome ruim, a imagem destruída, as outras clãs se juntavam para destruir esse povo. Quando
Diná, a irmã dele, foi deflorada, e os irmãos de José foram lá e mataram o outro clã, Jacó teve medo de que os outros se reunissem para vir matar ele. Então, o bom nome na praça gerava uma boa relação entre os vizinhos. A má fama de seus irmãos colocava em risco a sua própria família. Então José ia ao pai, que era a autoridade, e declarava o que os seus irmãos estavam fazendo. E o texto diz que por causa da atitude, do comportamento, do caráter de José, por ser José o filho da velhice de Jacó, o filho da mulher amada, Jacó amava mais a José do que a todos os outros filhos. 37:3. Significa dizer que José não era Maria vai com as outras. Ele sabia o que ele queria. Uma pessoa próspera não vai na onda da maioria. Ele não é influenciável, ele é influenciador, e para o bem. Tem gente que não se posiciona porque a maioria é do contra. José é minoria diante dos seus irmãos, mas isso não o pressiona a admitir ou aceitar o que está errado. Porque o que está errado, o que está certo, está certo. Fazer certo dá certo. Não importa, fazer certo dá certo. As pessoas estão sendo influenciadas pela maioria. Ninguém se posiciona mais porque tem medo de ser xingado na internet, de ser escanteado. As pessoas não têm mais uma posição própria da sua fé, da verdade, do que é certo, porque tem medo da maioria. Deixa eu dizer uma coisa para você: todo mundo que alcançou o sucesso, observe o versículo de número 3. Israel amava mais a José. Agora, observe o versículo de número 5. Para ser mais rápido. Teve José um sonho, relatou a seus irmãos, e eles o odiaram ainda mais. Versículo 4. Vendo os irmãos de José, que o seu pai amava ele mais que os outros filhos, o odiaram. Uma pessoa que prospera, ela vai ser odiado por muita gente, mas também vai ser amado por muita gente. Se você está preocupado com aqueles que te odeiam, dá uma paradinha e olha para aqueles que te amam. Tem muita gente torcendo que você vai dar certo. Tem muita gente torcendo que você vai chegar lá, porque você nasceu para vencer. Só para chatear você, pega na pessoa que está do seu lado e diz assim, segura na mão dela assim. Eu sei, se você não conhece essa pessoa, ok, não precisa pegar. Se conhece, pega. Se tem só, tudo bem, mas diz assim: eu sei que tem muita gente torcendo contra, mas você nasceu para dar certo. Você nasceu para dar certo. É só fazer o certo, irmão. É só tomar postura de vencedor. Deixa eu falar uma coisa para você. Estou com raiva.
Quem trouxe a cabeça hoje para o culto? Pega essa mão aqui, pega essa mão, só para treinar. Só para treinar, pega essa mão aqui. Dá uma viradinha assim. Agora faz isso. Levanta a cabeça, porque o quem está contigo é muito maior do que o que está lá fora. E Deus era com José. E Deus era com José. É fácil? Não é. É fácil? Não é. Imagine comigo, José está indo procurar os seus irmãos, e quando ele vem, alguém olha assim, é aquele camarada que sonha, vamos pegar ele aqui, vamos colocar ele no calabouço. E botaram ele no calabouço. Colocaram ele lá no calabouço. Tinha uma cisterna vazia, jogaram ele lá na cisterna, e diz a Bíblia que os seus irmãos estavam tramando a sua morte, e ele ouvindo tudo. Os versículos que nós ainda não lemos, e vamos ler próximo domingo, diz assim: teve José um sonho, versículo de número 5, teve José um sonho, e relatou para seus irmãos, e os seus irmãos começaram a odiar ele. Alguém vai dizer assim: olha, cuidado para quem você conta os sonhos. Eu já ouvi tanto isso na pregação. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Se não fosse para contar os sonhos, José não contava. Mas José precisava contar, para que o projeto de Deus fosse se cumprindo na vida dele. E ele contou os sonhos e disse: olha, vieram 11 fechos e se prostraram. Depois ele vai falar sobre a estrela, sobre lua, sobre sol, vieram, se prostraram. E todo mundo falou assim: esse camarada está meio doido. Porque quem tem sonhos de Deus parece que é meio doido. E José sabia o que Deus ia fazer com ele, ou tinha noção, porque o camarada que sonha com fecho de trigo, estrela e lua, não sabe o que é que Deus vai fazer. Sabe que Deus vai fazer. Não sabe como vai ser, aonde vai ser, de que maneira vai ser, mas sabe que o Deus que começa é o Deus que termina. Ele não tinha muita noção, ele só sabia que Deus tinha dito: eu vou te abençoar. E José então está ali, agora numa cisterna vazia, porque quando o texto diz que o pai manda ele procurar os irmãos, ele vai procurar os irmãos pegam ele e jogam ele numa cisterna, e estão planejando a sua morte. Ele está lá na cisterna, ouvindo: vamos matá-lo. E o outro disse: uma paulada na cabeça, senão a gente pode apedrejá-lo. A gente deita ele aqui, cada um joga uma pedra. Aí o outro disse: mas e se a gente enfiar uma faca nele e dizer que foi um bandido? O outro disse: não, a gente pode entregar ele às férias. E ele está ouvindo a maneira que vão matá-lo. O que você acreditaria? Na cisterna ou no que Deus disse para você? O que você acreditaria? Nas promessas que Deus tem sobre a tua vida ou o leito do hospital? Né, pastor Edjano? O que a gente acredita? Há momentos ali que a gente está deitado, aí na UTI, aí um morre do lado direito. Quando você está olhando, o cara morrendo do lado direito, o outro está morrendo do lado esquerdo. E o que é que a gente acredita? No ambiente que a gente está de cisterna, na voz do diabo dizendo que você não vai chegar, ou no Deus a quem você serve, que diz: nasceu para vencer? A questão é que o diabo parece que materializa as adversidades, e a promessa parece que é subjetiva.
É uma questão de crer que o Deus a quem eu sirvo é muito maior do que a cisterna. O Deus a quem eu sirvo é muito maior do que a casa de Potifar. O Deus a quem eu sirvo é muito maior do que as acusações da mulher de Potifar. O Deus a quem eu sirvo não esqueceu de mim dentro da prisão, ainda que o copeiro esqueceu. O Deus a quem eu sirvo não terminou a obra dele ainda na minha vida. Xarabacandarabassubriandará. O Deus a quem eu sirvo não completou a obra. O Deus a quem eu sirvo ainda tem algo preparado para a minha história e para a minha vida. Não terminará na cisterna. Há uma promessa de Deus para a minha casa. Há uma promessa de Deus para a minha história. Há uma promessa de Deus para a minha vida. Há uma promessa de Deus para o meu casamento. Há uma promessa. Qual é a promessa, pastor? A promessa é: vai dar certo. Vai dar certo. Sei que não é fácil, irmãos, porque tem um monte de gente torcendo para não dar. E a gente muitas vezes não consegue enxergar quem nos ama. Aí a gente fica sozinho na cisterna, ouvindo o diabo tramar. Perdeu. E eles pegam José e vendem José. Só que não sabe que estavam ajudando ele a cumprir o propósito de Deus. Até aquilo que é feito para te colocar para baixo, só te dá força para fazer impulso para pular e ir para cima. Deus é com a sua casa. Deus é com você. Deus está escrevendo a tua história. Pastor, e o que é que eu preciso? Creia! Creia! Que o Deus que começa termina. Que o Deus que promete cumprir. Que você nasceu para vencer.